Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na sala de audições do prestigiado conservatório da cidade, o ar estava carregado de tensão e julgamentos silenciosos. Os alunos aguardavam sua vez, alguns confiantes, outros nervosos, mas todos compartilhando o mesmo sonho: impressionar o diretor, Sr. Hargrove, um homem conhecido por seus altos padrões e amor à perfeição. Quando seu assistente anunciou o nome de Marcus Johnson, um adolescente negro quieto e reservado, um murmúrio percorreu a sala. Marcus, que vinha de um bairro de classe trabalhadora, nunca havia sido considerado um protegido daquele conservatório de elite. Os olhares eram ao mesmo tempo curiosos e céticos. Marcus, é a sua vez, disse o diretor com um sorriso frio e calculista. Mostre-nos o que você sabe fazer no violino. Marcus assentiu com o coração disparado e deu um passo à frente. Apoiou o violino no ombro, ajustou o arco e fechou os olhos por um instante, como se quisesse absorver cada vibração do instrumento. Então começou a tocar. As primeiras notas, suaves e hesitantes, rapidamente se transformaram em uma torrente de melodias cativantes. Cada acorde parecia contar uma história, cada glissando tocava diretamente as emoções da plateia. Os lábios franzidos do diretor se afrouxaram gradualmente, e até os alunos mais céticos ficaram cativados. Quando Marcus terminou sua apresentação, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Então, como um sopro libertador, uma ovação de pé irrompeu. O diretor, atordoado e incapaz de esconder seu espanto, gaguejou: Eu nunca ouvi nada tão comovente. O que ninguém sabia ainda era que este violino, passado de geração em geração na família de Marcus, tinha um poder raro, revelava não apenas o talento, mas a alma de quem o tocava. E naquela noite ele mudaria sua vida e chocaria o mundo inteiro. Marcus Johnson caminhava pelo corredor do conservatório, com as mãos ligeiramente trêmulas ao redor do violino. Cada passo ecoava as inúmeras vezes em que fora julgado, ignorado ou subestimado. Ele não vinha de uma família rica, e este conservatório, conhecido por seus alunos privilegiados, representava um sonho quase inatingível para ele. Ao atravessar as portas da sala de audições, todos os olhares se voltaram imediatamente para ele. Alguns alunos sussurraram: ele não vai durar 5 minutos. Outros, intrigados, não conseguiam tirar os olhos do jovem músico. O diretor, Sr. Hargrove, estava sentado à sua mesa, com o olhar penetrante fixo em Marcus. Ele era conhecido por sua severidade, e muitos temiam suas decisões. Sr. Johnson, é a sua vez, anunciou ele, quase condescendente. Marcus respirou fundo, colocou o violino no ombro e deixou os dedos instintivamente encontrarem as cordas. O primeiro acorde, simples e suave, pareceu incutir um silêncio sinistro no ambiente. Então a música se tornou mais complexa, cada nota tecendo uma história de luta, esperança e paixão. Os alunos ficaram paralisados, incapazes de desviar o olhar. Até o Sr. Hargrove, que já assistira a centenas de apresentações, sentiu a respiração falhar. Ele não esperava tamanha intensidade. A música parecia contar uma história que ninguém além de Marcus conseguia entender. Quando a última nota morreu, o silêncio durou alguns segundos antes que um murmúrio de admiração percorresse a sala. O diretor, impassível, mas visivelmente impressionado, murmurou: impressionante. Naquela noite Marcus não tocou apenas violino, ele abriu uma porta para um mundo que até então parecia para sempre fechado para ele. Mas ele ainda não sabia que aquela apresentação provocaria reações muito além da sala de audição, e que algumas pessoas fariam de tudo para tentar impedi-lo. Após a audição, Marcus saiu da sala, com o coração ainda batendo forte por causa daquela apresentação inesquecível. Ele achou que conseguiria respirar por um instante, mas os corredores do conservatório já estavam tomados por sussurros e olhares demorados. Alguns alunos, invejosos ou desconfiados, não conseguiam acreditar que aquele garoto quieto tinha acabado de ofuscar a todos. Na sala do diretor, o Sr. Hargrove estava sentado, imóvel, os dedos tamborilando nervosamente na madeira da mesa. Nunca fora surpreendido daquela forma por um músico, e ainda assim Marcus acabará de destruir todas as suas expectativas. Por um momento ele se perguntou se o jovem estaria escondendo algo por trás de seu talento inato. Alguns professores e alunos começaram a especular sobre Marcus. Ele tinha que ensaiar durante horas todos os dias. Não, é mais do que isso. É como se ele estivesse colocando sua alma nisso na música. Mas de onde ele vem? Ele nunca esteve em nenhuma classe avançada. Os boatos acabaram chegando aos ouvidos de alguns alunos influentes, que decidiram não deixar essa ameaça à sua reputação passar. Rumores começaram a circular.
Marcos não tinha experiência suficiente, não deveria estar ali, e alguns até sugeriram solicitar uma nova audição para testá-lo. Ainda mais. Enquanto isso, Marcos, alheio às intrigas que se formavam atrás dele, concentrava-se em seu objetivo: provar que poderia pertencer a este mundo. Mas uma coisa era clara: este conservatório, que parecia aberto a talentos, também poderia se transformar em uma armadilha cruel. O diretor, por sua vez, ponderava como avaliar aquele prodígio sem parecer excessivamente impressionado. Sabia que Marcos possuía um talento raro, mas se perguntava se o garoto estaria preparado para enfrentar os ciúmes, as manipulações e os desafios que este mundo reservava para os melhores. O que viria a seguir testaria Marcos além de sua maestria no violino, e alguns fariam qualquer coisa para impedi-lo de brilhar. No dia seguinte à audição, Marcos recebeu uma convocação inesperada. O diretor pediu que ele ficasse depois da aula para uma avaliação especial. Curioso e um pouco apreensivo, ele se sentou no escritório frio e imponente do Sr. Hargrove. O diretor, sentado à sua mesa, olhou para ele por um longo tempo. Marcos, começou ele com uma voz contida, sua apresentação de ontem surpreendeu todo o conservatório. Mas, preciso ter certeza de que você está realmente pronto para o nosso programa avançado. Antes que Marcos pudesse responder, o diretor se levantou e pegou um violino antigo de um suporte. Seus olhos brilharam com uma luz sinistra. Este é um instrumento muito especial, explicou. Ele foi tocado pelos melhores músicos da nossa escola, e somente aqueles com verdadeiro talento conseguem fazê-lo ressoar adequadamente. Marcos pegou o violino com cuidado. Assim que colocou o arco nas cordas, uma vibração estranha percorreu o ambiente. A música que saiu era diferente da do seu próprio violino, mais profunda, mais intensa, quase viva. O diretor pareceu chocado, mas tentou esconder a emoção. Muito bem, você passou no teste. Mas saiba que alguns alunos não suportam ver alguém como você passar. Antes que Marcos pudesse compreender, um grupo de alunos influentes entrou na sala sob o pretexto de dar uma olhada. Seus olhares estavam cheios de inveja e desafio. Um deles, Ethan, deu um passo à frente. Parece que você chegou rápido demais, Marcos. Você deveria ter cuidado. Marcos sentiu uma estranha tensão na sala. Compreendeu então que seu talento, embora impressionante, atrairia tanto admiração quanto hostilidade. Naquele dia percebeu que o conservatório não era apenas um lugar de música, era um campo de batalha por poder, reconhecimento e às vezes vingança. Ao sair do escritório, Marcos agarrou seu violino. Sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas estava determinado a provar que seu talento vinha do coração e da alma, não da sorte. No dia seguinte, Marcos entrou na sala de ensaio, pronto para trabalhar como de costume. Mas a atmosfera era diferente. Olhares se lançaram sobre ele, alguns cheios de curiosidade, outros de malícia. Ele imediatamente sentiu que algo estava se formando. Ethan e dois amigos se aproximaram, com sorrisos irônicos. Então, prodígio, disse Ethan, você já se acha o melhor? Vamos ver se o seu talento é realmente tão especial. Marcos permaneceu calmo. Não estou tentando ser melhor que ninguém. Só quero tocar minha música. Mas Ethan não lhe deu ouvidos. Com um gesto repentino, deixou cair a partitura que Marcos acabará de preparar. Talvez você devesse aprender um pouco de disciplina antes de aparecer aqui. Antes que a situação piorasse, a professora de violino, Sra. Caldwell, entrou na sala. Ela havia comparecido à audição de Marcos e conhecia seu potencial. Ethan, chega, gritou ela. Marcos não precisa provar nada a ninguém aqui. Se você quer um desafio, concentre-se no seu próprio trabalho. Ethan se retirou, lançando a Marcos um último olhar de desprezo. Mas Marcos sentia que aquele confronto era apenas o começo. O ciúme e a tensão aumentariam, e alguns alunos estavam desesperados para fazê-lo reprovar. No entanto, um pequeno sorriso surgiu no rosto de Marcos. Esses desafios não o assustavam. Pelo contrário, o impulsionavam a se superar. Ele ergueu o violino e começou a tocar, deixando a música preencher o ambiente e silenciar todas as más intenções. Cada nota era uma mensagem. Ele estava ali para ficar, e nada nem ninguém o deteria. Naquele momento, Marcos entendeu que sua verdadeira luta não seria apenas contra as notas ou as partituras, mas contra a dúvida, o ciúme e os segredos que aquele conservatório escondia por trás de suas paredes majestosas. Após um dia de ensaios intensos, Marcos decidiu ficar um pouco mais no conservatório para trabalhar sozinho. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pelo brilho suave das luminárias pendentes. Ele colocou o violino no ombro e começou a tocar, perdendo a noção do tempo. De repente, uma pequena gaveta escondida na escrivaninha chamou sua atenção.
Curioso, ele abriu e descobriu uma carta velha e amarelada e um medalhão contendo uma pequena chave. A carta era assinada pelo fundador do conservatório, datando de várias décadas atrás. Para quem descobrir este segredo, saiba que o violino que você segura tem um poder raro. Ele revela não apenas o talento, mas a alma de quem o toca. Use-o com sabedoria. Marcos sentiu uma onda de excitação misturada com preocupação. Seria aquele o violino que ele tocará durante a avaliação com o diretor? O medalhão parecia sussurrar algo para ele, como um vínculo ancestral entre ele e o instrumento. No dia seguinte, durante a aula do diretor, Marcos decidiu perguntar. O Sr. Hargrove, após ver Marcos hesitar, suspirou profundamente e sentou-se. Marcos, o que você tem em mãos não é apenas um violino. É um legado. Pouquíssimos músicos têm o privilégio de sentir seu poder. Marcos, com os olhos arregalados, percebeu que aquele conservatório não era apenas um local de treinamento, mas o guardião de um antigo e poderoso segredo musical. O diretor acrescentou: seu talento vai além da técnica. Este violino pode revelar pura emoção, mas também atrai aqueles que querem controlar ou destruir esse poder. Essa revelação fez Marcos perceber que sua música, já capaz de comover as pessoas, logo provocaria inveja, rivalidades e até perigo. Não se tratava mais apenas de impressionar, mas de proteger algo precioso e único. Ao sair do escritório, Marcos apertou o medalhão na mão. Sabia agora que seu caminho seria repleto de desafios e que cada nota que tocasse poderia mudar sua vida e a vida de outras pessoas de maneiras inesperadas. Uma semana depois, o conservatório estava realizando um pequeno concerto para alunos avançados. Marcos, convidado a se apresentar para toda a escola, sentia-se ao mesmo tempo animado e apreensivo. Ele sabia que seus colegas invejosos, e talvez até mesmo alguns dos professores, estavam observando cada movimento seu. Quando estava prestes a subir ao palco, Ethan e seus amigos decidiram causar problemas. Eles esconderam uma corda do violino de Marcos, na esperança de fazê-lo reprovar e humilhar o jovem prodígio na frente de todos. Quando chegou o momento, Marcos se destacou. Percebeu imediatamente que seu violino soava diferente, como se algo estivesse errado. Um arrepio percorreu a sala. Ethan conteve o riso, convencido de que Marcos iria fracassar, mas Marcos não entrou em pânico. Fechou os olhos, colocou os dedos nas cordas e deixou a música guiar seus instintos. O que aconteceu surpreendeu a todos. Apesar da corda faltando, a melodia que saía do seu violino era ainda mais cativante, quase sobrenatural. Cada nota parecia dançar no ar, cativando o público e transformando o instrumento numa extensão da alma. Alunos e professores ficaram ali boquiabertos, incapazes de desviar o olhar. Até o diretor, normalmente severo e impassível, sentiu uma profunda emoção percorrer seu corpo. Ao final da apresentação, a sala silenciou, antes que uma ovação espontânea irrompesse. Marcos, ofegante mas triunfante, compreendeu que seu talento não era meramente técnico, estava ligado a uma força ancestral que só o violino poderia desencadear. Ethan, humilhado e furioso, recuou enquanto Marcos, agora ciente da extensão de seu poder musical, percebeu que sua vida havia acabado de mudar. Ele não era mais apenas um estudante de conservatório, havia se tornado o centro de um mistério capaz de maravilhar e discordar. Naquela noite, Marcos entendeu algo essencial: a música pode ser uma ferramenta de beleza, mas também uma arma nas mãos daqueles que sabem ouvi-la e tocá-la com o coração. Os dias que se seguiram ao concerto foram assustadoramente silenciosos para Marcos. A maioria dos alunos agora o olhava com uma mistura de respeito e inveja, enquanto alguns secretamente conspiravam para retomar o controle do conservatório à sua maneira. Certa manhã, ao entrar na sala de ensaio, Marcos notou que algumas de suas partituras estavam faltando. Seu violino, cuidadosamente colocado no suporte de partituras no dia anterior, parecia ligeiramente deslocado. Seu coração disparou, alguém havia tocado em suas coisas. Pouco depois ele recebeu uma mensagem anônima, colocada por baixo da porta do conservatório. O violino que você está segurando não é apenas um instrumento, e algumas pessoas farão qualquer coisa para possuí-lo. Cuidado, Marcos. Essa ameaça não vinha de qualquer um. Marcos rapidamente percebeu que o rival era um aluno avançado, Julian King, conhecido por seu talento, mas também por sua ambição desenfreada. Julian, obcecado pela fama, via Marcos como uma ameaça ao seu futuro. Mais tarde naquele dia, Marcos encontrou Julian perto da biblioteca. O olhar de Julian era duro, quase calculista. Você joga bem, Marcos, disse ele friamente. Mas você deveria saber que algumas habilidades trazem problemas. Marcos não respondeu imediatamente.
Sabia que não deveria demonstrar medo. Meu objetivo não é competir com você, Julian respondeu calmamente. Só quero tocar minha música. Julian sorriu, mas não havia calor no sorriso. Música, meu caro Marcos, nunca foi apenas uma arte aqui. É poder, e alguns não hesitarão em agarrá-lo, custe o que custar. Caminhando para casa naquela noite, Marcos agarrou seu violino e ponderou essas palavras. O perigo não vinha mais de invejas comuns, alguém queria ativamente se apossar do violino antigo e do segredo que ele continha. Para Marcos, estava claro que sua música havia se tornado mais do que uma paixão. Agora era uma arma e um tesouro, e ele teria que aprender a protegê-la, antes que alguém a roubasse e destruísse tudo que ele havia construído. Certa noite, o conservatório mergulhou em um silêncio quase sobrenatural. Marcos decidirá ficar até mais tarde para praticar uma nova composição em seu violino antigo. A sala estava fracamente iluminada por lâmpadas, e cada nota ressoava com uma intensidade quase mágica. De repente, um barulho atrás dele assustou Marcos. Julian, aproveitando a escuridão, tentará entrar na sala e roubar o violino. Seu objetivo era claro: roubar o instrumento e o segredo que ele continha, e se estabelecer como o maior prodígio do conservatório. Marcos se virou com o coração disparado, mas em vez de entrar em pânico, deixou que seus instintos guiassem sua reação. Ergueu o arco e começou a tocar. A música pura e poderosa parecia criar uma barreira invisível ao seu redor. Julian deu um passo para trás, perturbado pela intensidade da melodia. Cada nota tocada por Marcos parecia reagir às suas emoções, amplificando sua determinação e raiva pela traição. O violino antigo vibrava com uma energia quase sobrenatural, jogando Julian contra a parede com uma força que só a música poderia produzir. Julian, atordoado e assustado, percebeu que não estava lidando com um mero aluno. Marcos e seu violino formavam uma dupla capaz de defender o que era deles. Ele recuou derrotado desta vez enquanto Marcos, ofegante, mas triunfante, percebeu a extensão do poder de seu instrumento. Após esse incidente, Marcos sabia que a ameaça de Julian não terminaria ali. Cada nota que ele tocasse dali em diante poderia ser usada como defesa, mas ele também precisava aprender a controlar essa força, pois era frágil e poderia facilmente levar a problemas maiores. Ao sair da sala com um olhar determinado, Marcos compreendeu que seu talento não era mais apenas um meio de reconhecimento, tornará-se uma arma e uma responsabilidade. E a partir de agora, cada dia no conservatório seria um teste de coragem, talento e sobrevivência. Os dias que se seguiram ao incidente com Julian foram tensos. Marcos sabia que seu rival não ficaria de braços cruzados e que ele teria que permanecer vigilante o tempo todo. No entanto, um evento inesperado mudaria tudo. Enquanto ele ensaiava em uma sala isolada, uma jovem violinista chamada Clara entrou silenciosamente. Ela observava Marcos há algum tempo e, ao contrário dos outros alunos, não parecia invejosa ou desconfiada. "Eu sei o que você está passando", sussurrou ela. "E acho que podemos nos ajudar." Marcos, surpreso, mas aliviado por encontrar alguém em quem pudesse confiar, assentiu. Clara explicou que ela mesma havia descoberto a existência do violino antigo e que seu próprio professor, outrora próximo do fundador, lhe falará sobre seu poder único. Ela entendia que aquele violino poderia atrair inimigos ambiciosos como Julian. Juntos, eles começaram a praticar técnicas e melodias para aproveitar ao máximo o poder do violino, enquanto aprendiam a controlá-lo sem deixar que ele se voltasse contra eles. Cada sessão fortaleceu o vínculo entre eles, e Marcos começou a entender que a música poderia ser muito mais do que uma expressão pessoal. Poderia ser uma linguagem de proteção e estratégia. Certa noite, enquanto tocavam em harmonia, o violino pareceu reagir de uma maneira ainda mais estranha. Uma vibração sutil percorreu o instrumento e lançou uma luz suave sobre um antigo afresco no conservatório. Marcos e Clara descobriram então uma inscrição esquecida, mencionando um segredo antigo. Aquele que domina a alma do violino será capaz de revelar a verdade oculta da escola e proteger seu legado para as gerações futuras. Marcos entendeu que o conservatório continha muito mais do que apenas instrução musical. Ele guardava segredos ancestrais sobre a música e o poder que ela podia desencadear. E ele, apesar da pouca idade, estava agora no centro desse mistério. Com Clara ao seu lado, ele se sentiu mais preparado do que nunca para enfrentar os inimigos à espreita e descobrir o verdadeiro poder do velho violino. Tudo isso enquanto se preparava para um confronto final que decidiria o destino do conservatório. O conservatório estava imerso em uma tensão incomum naquele dia. Toda a escola havia sido convidada para um duelo musical único, Marcos versus Julian.
Os alunos, fascinados e ansiosos, sabiam que não se tratava de um simples concurso de talentos, mas de um confronto onde cada nota poderia mudar o destino do conservatório. Marcos entrou no palco, com Clara ao seu lado, dando-lhe apoio. Julian o seguiu confiante e arrogante, certo de que sua técnica superior seria suficiente para esmagar o jovem prodígio. Mas ele desconhecia o verdadeiro poder do violino antigo que Marcos possuía e a força que ele havia desenvolvido ao aprender a controlá-lo. O diretor, Sr. Hargrove, observou em silêncio, ciente de que esse duelo revelaria mais do que apenas um vencedor. Mostraria quem era digno de continuar o legado musical do conservatório. Quando Julian tocou as primeiras notas, elas foram precisas, técnicas e impressionantes. Mas Marcos respondeu com uma melodia que parecia viva, capaz de absorver e transformar cada nota oposta em uma harmonia nova e comovente. O ar ressoou, vibrando com uma energia que ninguém jamais ouvira antes. Cada nota tocada por Marcos contava sua história, sua luta, sua perseverança e a força de sua alma. Julian tentou contra-atacar, mas a música de Marcos o perturbou, revelando suas falhas e sua obsessão pelo poder em vez da arte. Ao final da apresentação, um silêncio atordoante se instalou antes que toda a plateia explodisse em aplausos. Marcos, ofegante, mas radiante, sabia que a vitória não era apenas musical. Ele havia provado que talento e paixão superam arrogância e inveja. O diretor então se adiantou, visivelmente emocionado. Marcos, você não apenas domina este instrumento raro, mas também revelou a alma do conservatório. Você é digno deste legado. Julian, humilhado, mas consciente da força do jovem prodígio, deixou o palco, deixando Marcos e Clara para celebrar seu triunfo. O violino antigo, brilhando sob as luzes, parecia quase sorrir, como se reconhecesse que seu segredo estava finalmente em boas mãos. Naquele dia, Marcos compreendeu que a música podia mudar vidas, elevar almas e proteger segredos preciosos. Ele não era mais apenas um estudante, era o guardião de uma herança ancestral, capaz de se mover e se defender através do poder absoluto de sua arte. E quando ele deixou o palco com o violino no ombro, Marcos sabia que sua aventura estava apenas começando.